Olá, o programa OAB Nacional está começando e você fica por dentro das notícias que movimentaram a Ordem dos Advogados do Brasil durante a semana. Caravana Nacional das Prerrogativas vai até o Rio Grande do Sul para fiscalizar e preservar a dignidade profissional da classe. Já são 18 seccionais da OAB visitadas pela comitiva. Advogado é desagravado em Porto Alegre após ter as prerrogativas violadas no exercício da profissão. Você confere mais painéis e eventos especiais programados para a Conferência Nacional da Advocacia. E mais, novo filtro para analisar recursos no Tribunal Superior do Trabalho pode reduzir o número de processos e prejudicar a advocacia. A Caravana Nacional das Prerrogativas começou o mês visitando mais um estado brasileiro. A iniciativa, promovida pela OAB Nacional, foi ao Rio Grande do Sul para defender e fiscalizar as condições do exercício profissional de advogadas e advogados na região. Essa é a 18ª seccional da OAB a receber a ação. 18 seccionais e outras dezenas de subseções da OAB já receberam a visita da Caravana Nacional das Prerrogativas. De norte a sul, centenas de profissionais foram ouvidos pela Ordem. O objetivo? Preservar a dignidade profissional de advogados e advogadas, garantindo a inviolabilidade dos escritórios, o sigilo das comunicações, a valorização da classe e a garantia de honorários justos. Nosso pisar em todo local do Brasil quer dizer que nós estamos disponíveis para cada um dos 1.100.000 advogados. Nós queremos dizer, quando nós pisamos num local, que nós estaremos com aquela advocacia, com aquele advogado, com aquela advogada que precisar do Conselho Federal da OAB. É o Conselho Federal da OAB dizendo que é capaz, sim, de responder a cada chamado de cada colega, juntamente com a seccional, juntamente com a subseção, como um sistema, como um todo. Dessa vez, o Rio Grande do Sul foi a parada da comitiva. No primeiro dia, em um encontro com a classe de Pelotas, profissionais da advocacia relataram situações de violações e desrespeito. Lá, a comitiva também visitou o Foro da Justiça do Trabalho. Na subseção de Rio Grande, a advocacia também enfrenta episódios de violações de prerrogativas em órgãos municipais, estaduais e nas representações dos federais. Um juiz que desrespeita prerrogativas, ele não está desrespeitando um colega, ele está desrespeitando a advocacia. Representando toda a preocupação da caravana em estar aonde o advogado atua, a OAB Nacional foi até Chuí, cidade localizada no extremo sul do Brasil. Nós não temos medido esforços mesmo para atuarmos nesta área. Ou seja, há pouco tempo nós estávamos no Oiapoque. Do Oiapoque ao Chuí. Isso é o que está acontecendo hoje. Isso é um marco, inclusive, em termos de simbolismo. A Caravana Nacional das Prerrogativas ela tem viajado o Brasil inteiro. Na ida a Porto Alegre, a caravana pôde ouvir os advogados e mapear as principais dificuldades enfrentadas pela advocacia no seu exercício profissional. Entre os principais pontos registrados, a exigência de horário para atendimento à advocacia, dificuldades de acesso aos presos em delegacias e de acesso aos magistrados. A valorização da advocacia começa, sem dúvida nenhuma, pelas prerrogativas. Nós temos sim um comprometimento e nós que nos dedicamos ao OAB e queremos dias melhores para a advocacia, o nosso comprometimento é seguir esse trabalho de integração, esse trabalho de responsabilidade, falar alto quando aqueles que desejam calar a voz da advocacia insistem em não reconhecer as nossas prerrogativas, falarmos alto sim, dizer que em alto e bom tom que a advocacia, as nossas prerrogativas não é um privilégio, sim é um direito, é um dever do advogado que representa a cidadania. Até o fim de 2017, a Caravana Nacional das Prerrogativas vai percorrer as 27 seccionais da Ordem e conquistar cada vez mais o reconhecimento da advocacia brasileira. Um ato de desagravo público marcou a passagem da Caravana Nacional das Prerrogativas no Rio Grande do Sul. A advocacia gaúcha se reuniu no Fórum Central de Porto Alegre para reforçar o apoio da classe a um colega que teve suas prerrogativas violadas enquanto exercia sua função profissional.
Dezenas de advogados e advogadas foram até o Foro Central de Porto Alegre para desagravar publicamente Ranieri Ferreira das Neves. O advogado foi agredido física e verbalmente pelo promotor de justiça Eugênio Paes Amorim em julho do ano passado. O ato marcou a passagem da Caravana Nacional das Prerrogativas ao Rio Grande do Sul. Este ato, Ranieri, não é a favor somente de Vossa Excelência. Nesta manhã, neste exato momento, nós desagravamos o colega, os seus pais advogados, a sua família. Dizemos para você que você é um dos nossos, que é digno, que é honesto, que é um correto, que é um colega que merece a proteção da nossa instituição. Reunidos em frente ao prédio principal, membros da comitiva protestaram e deram apoio ao advogado. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, quer proclamar em alto e bom som a toda a comunidade local, especialmente a jurídica, que os advogados do Rio Grande do Sul e do Brasil, que nunca temeram o arbítrio e a prepotência, mesmo em épocas das quais não se observava minimamente o Estado Democrático de Direito, não estão dispostos a tolerar a quebra de qualquer direito garantido pela Constituição Federal, pela Lei 8.906 de 94, Estatuto da Advocacia, ou em qualquer código de processo que diga respeito à classe a que pertence. Um advogado não pode ser covarde. Eu não me acovardei, estou aqui e vou continuar trabalhando até, se der, até os 73 anos, como está meu pai, e sempre com afinco e coragem. Durante o ato, a importância da defesa da classe e o destemor do advogado foram destaque. A advocacia está unida. Que a instituição OAB não vai calar nesse Estado a qualquer advogado que no exercício da sua função, e vou mais longe, do seu trabalho, tenha violado, calado, agredido aquele que defende as liberdades. É a partir de posturas, como a postura do colega Ranieri, que a advocacia brasileira é efetivamente respeitada. É isso que todos nós esperamos de cada advogado deste 1.100.000 guerreiros da democracia. É isso que nós queremos. Combatividade, exigência do respeito, defesa intransigente das prerrogativas constantes da Lei 8.906, que não são nossas, diga senhor que meu sonho, são do cidadão que nós representamos. E, portanto, quando se desrespeita um advogado, se está a desrespeitar a própria sociedade. E outro advogado foi desagravado depois de ser vítima de ação violenta no exercício profissional, dessa vez em Alagoas. Everton Tairones de Almeida Vieira foi algemado e teve o braço quebrado por policiais militares durante uma abordagem em uma blitz em uma cidade do agreste do estado. O ato, que teve a participação de membros da seccional, da diretoria da ordem, conselheiros e da Comissão de Defesa das Prerrogativas, aconteceu em frente à sede histórica da OAB alagoana. Durante o desagravo, o presidente nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Jarbas Vasconcelos, ressaltou a importância de se denunciar e buscar justiça diante de toda e qualquer violação. Já a presidente da seccional, a advogada Fernanda Marinella, destacou a necessidade da defesa da Constituição, dos direitos históricos e do Estatuto da Classe. A Corregedoria Itinerante da OAB continua visitando as seccionais de todo o Brasil. Dessa vez, a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro recebeu o projeto do Conselho Federal para tirar dúvidas e esclarecer a classe sobre as atualizações do novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. No evento, foi realizado o primeiro Fórum de Ética e Disciplina da OAB-RJ, além da palestra trazendo as principais atualizações do tema. O Tribunal Superior do Trabalho tem novo ministro, o desembargador Breno Medeiros. Oriundo da carreira da magistratura trabalhista, Breno entra na vaga aberta pela aposentadoria de Antônio Levenhagen.
O secretário-geral da OAB Nacional, Ibanez Rocha, compôs a mesa na cerimônia de posse, representando a advocacia brasileira, ao lado do presidente do TST, ministro Ives Gandra, da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, e de autoridades de outros poderes. A Escola Nacional de Advocacia e a Universidade de Santa Cruz do Sul abriram vagas para 7 cursos de pós-graduação à distância. As áreas são Advocacia Criminal, Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial, Advocacia Penal Empresarial, Trabalhista e Previdenciária, Direito do Trabalho, de acordo com a Reforma Trabalhista, Direito Eleitoral e Direito Processual Civil. Os cursos começam em abril de 2018 e as matrículas já estão abertas e podem ser feitas pelo site da ENA Unisc. Mais informações você encontra no site da Escola Nacional da Advocacia. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho vão começar a usar um novo filtro para analisar recursos na Corte. O princípio de transcendência previsto na nova reforma trabalhista pode esvaziar os processos de recursos e prejudicar a advocacia. A nova reforma trabalhista, além de alterar legislações, também muda a maneira como o Tribunal Superior do Trabalho vai avaliar os recursos na Corte. A partir de novembro, os ministros começam a usar o filtro de processos chamado princípio da transcendência. Para que recursos sejam aceitos no TST segundo um novo mecanismo, os processos devem ter relevância econômica, política, social ou jurídica. O ministro sorteado como relator do processo vai ser o responsável por avaliar se tais critérios estão presentes. Porém, com o novo filtro, a advocacia pode ser prejudicada, já que é possível ocorrer um esvaziamento de recursos no TST. A advocacia especializada, no TST, essa advocacia com o menor número de recursos tramitando no Tribunal Superior do Trabalho, pode sim, sem dúvida, afetar nesse volume de atuações de trabalho para essa advocacia especializada. O princípio de transcendência adotado agora foi estabelecido em 2001 por meio de uma medida provisória, mas nunca chegou a ser regulamentado pelos ministros do TST. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou em 2010 com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra esse mecanismo, mas os ministros negaram o pedido. Agora, o princípio de transcendência está previsto no artigo 896-A da Lei 13.467. O Conselho Pleno vai ser o responsável por avaliar as possíveis ações da entidade contra a medida. Precisamos realmente aguardar a análise do Pleno do Conselho Federal, porque não só no que tange a esse ponto específico, mas também todos os outros pontos que já entendemos serem inconstitucionais, outros artigos inconstitucionais dessa reforma trabalhista, deverão também ser analisados pelo Pleno para que possamos aprovar ou não no Pleno a possibilidade de ações diretas de inconstitucionalidade do Conselho Federal do OAB em relação a artigos específicos da reforma trabalhista, inclusive sobre este ponto. A Procuradoria Estadual de Defesa das Prerrogativas da OAB do Maranhão obteve, através de pedido de urgência, a suspensão de uma portaria do Tribunal de Justiça do Estado que restringia o acesso dos advogados às dependências do Fórum da Comarca de Timon. O pedido foi acolhido liminarmente pelo Conselheiro Nacional de Justiça, Valdetário Monteiro. Segundo a ordem, a portaria afrontava as prerrogativas do advogado, constrangendo ao exercício livre e independente da advocacia. A portaria do TJMA alegava fator de segurança para justificar a proibição da circulação dos profissionais nas dependências do Fórum. E em Tocantins, uma portaria também foi revogada em favor da advocacia. O Corregedor-Geral de Justiça do Estado, desembargador Elvésio Maia Brito, revogou portaria da comarca de Araguaína, que exigia que as procurações dos advogados e das advogadas para levantar alvarás tivessem número do processo, vara
comarca, valor a ser levantado e poderes para levantamento. Esse tipo de exigência, segundo a OAB Tocantinense, afronta as prerrogativas e não faz parte dos requisitos legais previstos. A anulação atendeu o pedido formal do presidente da OAB Tocantins, Walter Orrofuge, que contou com o respaldo da Procuradoria de Defesa de Prerrogativas e Valorização da Advocacia. A solicitação da OAB também foi motivada por pedido dos advogados da subseção de Araguaína. E o Brasil enfrenta uma das piores crises políticas de sua história. E é pelo poder do voto que vamos mudar o país. Foi o que afirmou o presidente nacional da OAB em evento que debateu o papel da justiça frente às mudanças políticas e sociais. Confira. Em meio a todo o cenário de crise, o país se prepara para a eleição nacional do próximo ano. Pensando nisso, a revista Voto realizou um evento para debater a questão. Nele, o presidente nacional da OAB falou sobre o papel da justiça frente às mudanças políticas e sociais. Falando para autoridades do meio político e do poder público, advogados e advogadas, Cláudio Lamarck afirmou que só por meio do voto o Brasil tem a chance de resolver as questões políticas do país, já que o poder de escolha destes políticos vem do povo. A atuação da OAB nesse contexto também foi destacada, como o requerimento de afastamento do deputado Eduardo Cunha e o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer. Sobre a reforma política, Lamarck criticou o fundo partidário aprovado e lembrou o questionamento por parte da ordem da constitucionalidade do financiamento privado de partidos políticos. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a legitimidade da Ordem dos Advogados do Brasil para propor ação civil pública não está sujeita à exigência da pertinência temática no tocante à jurisdição coletiva. O caso envolveu uma ação civil pública ajuizada pela OAB do Ceará contra instituições bancárias. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu que a OAB não tem legitimidade ativa para fazer esse tipo de ação civil pública, envolvendo o direito dos consumidores. O relator no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, citou o entendimento do tribunal de que a OAB é um serviço público independente, não se sujeitando à administração pública direta e indireta. O ministro citou ainda o artigo 105 do Regulamento Geral da Ordem dos Advogados, que estabelece aos conselhos seccionais ajuizar a ação civil pública para a defesa de interesses difusos de caráter geral, coletivos e individuais homogêneos. Falta pouco mais de uma semana para o maior encontro da advocacia e para os futuros profissionais da classe. A 23ª Conferência Nacional vai discutir temas importantes relacionados à profissão e à sociedade. Hoje você conhece alguns desses assuntos. Na edição deste ano, a conferência escolheu assuntos essenciais que fazem parte do dia a dia do brasileiro e relacionados à defesa dos direitos fundamentais listados em nossa Constituição. A contribuição dos juristas de língua portuguesa no cenário internacional é assunto para o painel 23 da conferência. Professores e representantes da advocacia internacional serão os palestrantes que vão discutir direitos humanos e investimento estrangeiro direto, princípio anticorrupção, além de outros temas. Já no painel de número 24, a pauta será o direito do consumidor, relacionando o tema ao novo Código de Processo Civil, aos poderes legislativo e executivo, internet e publicidade infantil. Para falar sobre o assunto, advogados e professores. Transparência Pública, Ética e Orçamento é o nome do painel 25 da 23ª Conferência. O encontro vai reunir advogados, juristas e professores para debater o tema que discute direitos e garantias constitucionais. Ministros das Cortes Superiores, advogados e parlamentares vão debater as causas da corrupção e o seu devido combate no painel 26. Marcado para o dia 29 de novembro, ele traz uma discussão a respeito do foro privilegiado, propostas e meios para o combate à corrupção e pirataria.
As inscrições para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia ainda estão abertas. Os preços são diferenciados e têm opções individuais ou em grupo. Participe do maior evento jurídico da América Latina. A programação completa, pacotes e inscrição você encontra na página do evento. Na programação paralela à Conferência Nacional da Advocacia, mais de 50 eventos especiais estão programados para complementar as discussões. E você confere agora o que acontece no segundo dia de congresso. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia vai contar com uma série de eventos especiais que vão acontecer paralelos aos painéis principais. Serão mesas redondas, palestras e subpainéis, além de oficinas e workshops. No dia 28 de novembro, o segundo da conferência, está marcada a maior quantidade de eventos especiais, serão 22 no total. O público vai acompanhar discussões e debates sobre reparação da escravidão e erradicação do trabalho escravo, tributação, justiça e segurança, direito notarial e registral, desafios contemporâneos para o direito eleitoral, entre outros temas. Outros grandes eventos também acontecem no dia, como o Encontro Nacional do Movimento Mais Mulheres na OAB, a 4ª edição do Encontro Nacional de Ouvidores da Ordem e o 3º Encontro Nacional das Assessorias e Procuradorias Jurídicas da OAB. Os eventos especiais ocorrem sempre em 2 turnos, de 9 a meio-dia e meio e de 2h30 às 6h30 da tarde. A programação, o local e a lista completa de participantes podem ser consultadas no site oficial da 23ª Conferência Nacional da Advocacia. O Cadastro Nacional da Advocacia é uma ferramenta essencial dentro do sistema OAB. Nele estão informações sobre todos os profissionais, auxiliando inclusive na elaboração de políticas para a classe. Confira! O Cadastro Nacional da Advocacia é um recurso mantido pelo Conselho Federal da OAB e contém dados de profissionais em todo o país. No CNA, é possível consultar individualmente, por exemplo, o nome completo, a filiação de seccional, o número e a data de inscrição na OAB, além de endereço e telefone profissional de advogados e advogadas. Criado em 2004 pelo Provimento 103, o cadastro é alimentado automaticamente pelos conselhos seccionais e federal. Consultas aos dados podem ser feitas por telefone ou online no site da OAB. O aplicativo do CNA para celular, desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação da OAB, está disponível nos sistemas operacionais iOS e Android e pode ser baixado na Apple Store ou no Google Play. Além disso, os dados de membros da classe podem ser fornecidos ao Poder Judiciário a partir de convênios. Os profissionais que quiserem podem solicitar que seus dados não sejam divulgados através do CNA. A OAB está constantemente trabalhando para facilitar a vida de todos os advogados e advogadas do país. Pensando nisso, está sempre criando ferramentas que possam ajudar, como é o caso da OAB Digital. Trata-se de um portal com diversas funcionalidades, como o Cadastro Nacional dos Advogados, o Clube de Serviços, que exibe uma série de convênios oferecidos à classe, a certificação digital, a biblioteca digital, dentre outros. Permite também o acesso pelo celular e demais tecnologias móveis. A OAB Digital é uma inovação que o Conselho Federal da OAB coloca à disposição dos advogados brasileiros. Acesse o portal OAB Digital e conheça todos os benefícios. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima!